Nós vamos estudar agora o crime de contrabando e o crime de descaminho, começando pelo crime de contrabando, justamente nos termos do artigo 334 do Código Penal, importar ou exportar mercadoria proibida, atentando contra a saúde pública e a administração pública, a exemplo aí de medicamentos irregulares. Então, tudo que é proibido, que é irregular, ou seja, dispõe contra a legislação ou não está previsto pela legislação, isso tudo caracteriza um produto proibido. Então, nesse sentido, está o núcleo do tipo do crime de contrabando. Contrabando próprio é feito através de sítios alfandegários oficiais, a exemplo das alfândegas situadas em aeroportos, portos, até em postos alfandegários, por exemplo, em fronteiras do país com outros países. E o contrabando impróprio, ele é realizado fora dos sítios alfandegários oficiais, ou seja, através de um transporte clandestino, de um barco, de um túnel, enfim, de qualquer outra forma que não seja através dos sítios alfandegários oficiais. A reclusão é a pena prevista para o crime de contrabando de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. E a pena é aplicada em dobro se o contrabando é praticado através de transporte aéreo, marítimo ou fluvial, através de rios de água doce. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, ou seja, que esteja fora do Código Penal, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, ou seja, vem aí o viés justamente da irregularidade, da proibição, sem autorização de órgão público competente, ou então reinsere no território nacional alguma mercadoria brasileira destinada à exportação, tal como o caso de cigarros, que o Brasil exporta sem impostos, no caso aqui no imposto para o Paraguai, então retornam para o Brasil de forma clandestina, sem esse ônus. Também comete o crime análogo a contrabando. Quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio. Olha a amplitude do tipo legal, pessoal. De qualquer forma utiliza em proveito próprio. De qualquer forma, ou seja, isso vem muito de encontro ao artigo 29 do Código Penal, qual seja, todo aquele que participa do delito responde pelo delito na medida de sua participação. Então, por isso que o legislador coloca na lei de 2 a 5. Por quê? Dependendo da participação desse autor, no caso de concurso de agentes, não é? Ele vai ter essa calibração da pena. E aí vai levar em conta também o artigo 59, ou seja, as circunstâncias subjetivas, se tem bons antecedentes, se não tem. Por isso que tem essa distinção, logicamente, que o juiz, quando da dosimetria da pena, ele vai poder calibrar. Mas essa questão de especificar os outros verbos associados ao crime de contrabando, nada mais é que um exaurimento do artigo 29 do Código Penal, mais especificamente tratado aqui pelo legislador. Então, na mesma linha de raciocínio, quem adquire e recebe o culto em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida por lei brasileira. Então, do mesmo modo, equipara-se a contrabando. E, nesse caso, também equipara-se as atividades comerciais, para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. Então, por exemplo, esses shoppings populares, quem comercializa lá um produto proibido que se enquadra na regulamentação de produtos que tipifica o crime de contrabando, também está praticando um crime equiparado a contrabando, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Inclusive quando vendido em residências, inclusive o exercício em residências. Eu salientei aqui algumas peculiaridades também no tocante ao crime de contrabando, quais sejam. Pelo fato da pena combinada em lei pelo legislador variar de 2 a 5 anos de reclusão, então não se admite mais o suspró, suspensão condicional do processo, cuja restrição é que a pena mínima não seja superior a 1 ano. Como no crime de contrabando a pena mínima é 2 anos, então
automaticamente ficou fora. Não admite o crime de contrabando a hipótese dessa medida despenalizadora, qual seja suspensão do processo, condicional do processo. Também não é admitida a prisão preventiva no crime de descaminho, mas aqui no crime de contrabando, sim. Já visto que a prisão preventiva só é possível em crimes, entre outros requisitos, que tenham pena máxima prevista em lei superior a 4 anos. Como aqui no contrabando são 5 anos, então não tem mais a possibilidade de não ser sujeito a essa sanção. Lá no crime de descaminho, não é possível prisão preventiva, porque lá a pena é 4 anos. Aqui no crime de contrabando é possível prisão preventiva, porque a pena máxima é superior a 4 anos, qual seja 5 anos. O elemento subjetivo do crime de contrabando é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de realizar a conduta delituosa por parte do autor. Não admite-se crime de contrabando culposo, não se admite também preter dolo no contrabando, ou seja, tem o dolo inicial e a culpa decorrente não pretendida pelo autor. Vamos passando para o crime de descaminho, justamente é iludir em todo em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída, também vale para exportação, ou pelo consumo de mercadoria. Então, nesse caso, é não pagamento de tributo ou de direito, ofendendo a ordem tributária, lesionando o fisco. A pena combinada é de 1 a 4 anos, 1 a 4 para o crime de descaminho, e também, do mesmo modo que se aplica em dobro para o crime de contrabando, a pena é aplicada em dobro caso o delito de descaminho seja praticado por via aérea, por via marítima, por via fluvial. Logicamente, pela sofisticação do crime, o legislador aqui já colocou assim, uma mão mais pesada em cima dessa disposição legal, no sentido de coibir essa atitude delituosa. Então, algumas peculiaridades jurídicas eu destaquei aqui, alguns precedentes dos tribunais superiores. O delito de descaminho é formal, ou seja, ele se configura com o simples ato de não pagar o imposto para a mercadoria do país. Então, não precisa a mercadoria entrar no país. Só de não pagar e, por exemplo, a alfândega pegar, já está tipificado o delito. O descaminho não pode ser equiparado com crimes materiais, a crimes materiais contra a ordem tributária, o que revela a impossibilidade de que o agente tenha sua punibilidade extinta pelo pagamento de tributo. Então, ou seja, apesar que, eventualmente, no aspecto material, ou seja, está com o crime for menor do que R$20 mil, entendimento do Supremo para o princípio da insignificância, e 10 mil pelo STJ, a punibilidade não vai ser extinta, apesar de pode ser aplicável assim, a não executar essa dívida. Mas, no tocante à sancionatória penal, não há como existir essa possibilidade, haja visto que não há princípio de insignificância aplicado a crimes contra a administração pública. E os débitos fiscais têm essa natureza, não é? Então, nesse caso, só para poder contextualizar, prevê a extinção da punibilidade, o legislador, para débitos fiscais apenas nos crimes a seguir, reforça a impossibilidade de existência do benefício em questão do descaminho. Então, reforça a não aplicação da extinção da punibilidade ao crime de descaminho. Ou seja, na apropriação indébita previdenciária, pode ser extinta a punibilidade, que é justamente quando se deixa de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal convencional. Ou seja, se recolheu, por exemplo, uma empresa de um funcionário, lá a contribuição do INSS, porém não repassou ao fisco. Então, caracteriza justamente o crime de apropriação indébita previdenciária, ou seja, ficou para si com aquele valor. Extingue-se a punibilidade para apropriação indébita previdenciária na hipótese de ser feito o pagamento até o início da ação fiscal para o fisco.
A sonegação de contribuição previdenciária já é diferente da apropriação indébita, ou seja, na apropriação indébita, a empresa foi lá, descontou do funcionário, ou seja, se apropriou desse crédito, não repassou, no caso, para o INSS. A sonegação é diferente, ou seja, não existe fraudou-se essa obrigação, ou seja, suprimiu ou reduziu contribuição social mediante conduta fraudulenta, é diferente. Por exemplo, omissão de folha de pagamento da contribuição, porque é muito diferente você ter a contribuição da Previdência na folha e depois não recolher ao INSS. Outra coisa é você não ter na folha. Então, ocorreu uma fraude. Então, nesse caso, tipifica o crime de sonegação de contribuição previdenciária, também quando se deixa de lançar mensalmente, contabilmente, não é? As quantias descontadas do empregado, omitir receitas ou lucros, também sonegação de contribuição previdenciária, e aí a reclusão é de 2 a 5 anos. Mas, nesse caso, pode haver a extinção de punibilidade, no caso de pago à dívida até o início da ação fiscal e até o perdão judicial a ser decretado pelo juiz, o que não se aplica no crime de descaminho. Então, agradecendo aí a atenção de sempre de vocês, desejo um bom aprendizado e qualquer outra demanda, vocês fiquem à vontade para nos contactar, tem aí o chat e todos os contatos aí abaixo disponíveis para vocês. Um grande abraço e sempre sucesso nos seus projetos.